Muito boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje o Decreto-Lei que estabelece um regime excepcional de constituição das relações jurídicas de emprego na área da saúde. Através deste regime pretende-se integrar 2.995 profissionais de saúde no SNS, distribuídos por vários grupos profissionais, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos e operacionais, sem prejuízo das contratações de profissionais de saúde ao abrigo dos procedimentos concursais específicos. A Sra. Ministra da Saúde explicará esta medida em maior detalhe no final do briefing. Foi também aprovado o Decreto-Lei que altera o regime relativo ao complemento solidário para idosos, alargando até ao terceiro escalão a eliminação do impacto do rendimento dos filhos e definindo a criação de um mecanismo simplificado que dispensa o pagamento inicial do custo dos medicamentos não comparticipados pelo Estado. Foi também aprovada a resolução que estende à administração pública, em termos semelhantes, o regime que estabelece as regras para a reorganização do trabalho na administração pública, com vista à minimização de riscos de transmissão da doença Covid-19 e, finalmente, foi também aprovada uma resolução que define orientações e recomendações relativas à organização e funcionamento dos serviços públicos de atendimento aos cidadãos e às empresas. Passaria a palavra à Sra. Ministra da Saúde para apresentar o primeiro diploma que referi. Muito obrigada, Sra. Ministra de Estado. Como se recordarão, através da Resolução do Conselho de Ministros 198/2019, já em 27 de dezembro do ano passado, o Conselho de Ministros o Governo aprovara um quadro de referência para a realização de novos recrutamentos no Serviço Nacional de Saúde. Esse quadro de referência abrangia um período de 2 anos e um número indicativo de até 8.400 profissionais de saúde, distribuídos por todos os grupos profissionais. Este quadro de referência fazia parte daquilo que designamos o Plano de Melhoria da Capacidade de Resposta do Serviço Nacional de Saúde. Entretanto, e em contexto pandémico, através da Resolução do Conselho de Ministros 41/2020, de 6 de junho, que aprovou o Programa de Estabilização Económica e Social, previu-se a constituição de 2.995 relações jurídicas de emprego em contexto excepcional decorrente da pandemia e, portanto, a possibilidade de contratação de prestadores diretos de cuidados e de prestadores de serviços de suporte, sempre que possível, conferindo depois estabilidade a essas opções de contratação excepcional. Aquilo que hoje o Conselho de Ministros veio assumir foi a transformação daquilo que era o seu compromisso em termos de programa de governo e em termos de programa de ação para este ano, num diploma em que se prevê a conversão dos contratos celebrados a termo, ao abrigo do regime excepcional que vigorou durante a pandemia, em contratos por tempo indeterminado, sem termo. Essa situação abrange as entidades públicas empresariais do setor da saúde para as entidades onde tenham sido celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo a termo. A conversão é realizada através da realização de procedimentos concursais. Novamente sublinho que estão em causa até 2.995 contratações que abrangem vários grupos profissionais aos quais, desta forma, conferiremos estabilidade no contexto do desempenho do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada. Estamos disponíveis para as vossas questões. Boa tarde. Se nos podia dizer, desde 2.995, discriminar quais são enfermeiros, quais são médicos e já agora por regiões, e eu não percebi exatamente, ou seja, eu percebo que foram contratados a nível excepcional por causa da pandemia e que vão ser agora transformados em contratos sem termo. Mas como é que estes se integram nos tais 8.400? São a mais? Já estão integrados neste bolo? Por aí. Senhora Ministra, isto agora, para a Senhora Ministra da Presidência, se isto é mesmo uma questão, enfim, que tem que se fazer ou se já está enquadrado nas negociações para o Orçamento de Estado que estão a decorrer. Há notícias hoje também sobre a TAP, eu não sei até que ponto é que a saída do Conselho de Administração da família Pedrosa,
que implicações é que tem na transportadora? Não sei se isso foi discutido em Conselho de Ministros, mas já agora também queria uma reação ao Governo sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Relativamente ao tema da TAP, esse tema não foi discutido e eu não farei aqui qualquer comentário. Relativamente à aprovação que fazemos hoje de 2 diplomas que estavam previstos no Orçamento de Estado para 2020, é aquilo que temos feito desde o início da entrada em vigor do Orçamento, que, como sabem, este ano foi mais tardia. O Orçamento foi aprovado, aliás, já no ano de 2020 e entrou em vigor já na primavera, e aquilo que temos vindo, como nos anos anteriores, é cumprir as diferentes medidas que tinham sido aprovadas, e hoje fazemos isso a mais 2 medidas. A contratação de profissionais de saúde, os 8.400 que referiu, era em 2 anos, portanto neste ano seriam 4.200. A Sra. Ministra da Saúde já responderá em detalhe em que grupos profissionais, e também relativamente ao facto de até ao 3º escalão não serem considerados os rendimentos dos filhos na atribuição do complemento solidário para idosos. São 2 medidas de muitas que temos vindo a implementar e que estavam previstas no Orçamento para 2020, algumas já aprovadas, outras a aprovar até ao fim deste ano de 2020. Sra. Ministra da Saúde. Muito obrigada. Estes 2.995 trabalhadores distribuem-se entre vários grupos profissionais, designadamente assistentes operacionais, 1.320, enfermeiros, 912, assistentes técnicos, 480, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, 220 e outros profissionais, 63. Estes 2.995 postos de trabalho não englobam os concursos habituais de recrutamento de pessoal médico que estão a decorrer e que abrangem, por seu turno, 911 postos de trabalho para médicos hospitalares, 39 postos de trabalho para médicos de saúde pública e 435 postos de trabalho para especialistas de medicina geral e familiar. Com este somatório, ficaremos de acordo com o quadro de referência de reforço do Serviço Nacional de Saúde para este ano, em termos de recursos humanos. Relativamente à distribuição regional, ela existe, estas pessoas, muitas delas estão já a desempenhar funções, concretamente os 2.995 trabalhadores, os médicos estão em fase de escolha, como sabem, concretamente, e porque isso tem sido suscitado muitas vezes, os especialistas de medicina geral e familiar realizaram as suas escolhas ao longo desta semana e estarão em condições de celebrar contratos a partir da semana que vem, mas em termos de distribuição regional, eu neste momento não tenho aqui essa informação que depois poderei facilitar. Muito obrigada. Muito boa tarde. Para a Sra. Ministra da Saúde, estes 39 médicos especialistas em saúde pública serão suficientes para fazer face a todas as necessidades do Serviço Nacional de Saúde, não só porque os médicos de saúde pública estão empenhados na situação Covid, como todas as outras situações não Covid, e são muitos os relatos de que os médicos de saúde pública são insuficientes em algumas regiões para dar conta de todas estas situações. Outra questão também, ontem falou que estão agora a ser retomadas as consultas que tinham sido suspensas devido ao estado de emergência, que essa retoma está a ser gradual. A existência de surtos em hospitais e nos centros de saúde pode pôr novamente um travão a esta realidade que o Governo quer retomar. Muito obrigada, Sra. Ministra da Saúde. Nos termos em que quiser responder sobre as medidas tomadas hoje, ou de forma mais alargada, como entender. Efetivamente, estas questões são questões que poderemos depois abordar melhor em conferências de imprensa regulares. Só dar nota de que, de facto, o país dispõe de 363 médicos especialistas em saúde pública, mas não dispõe apenas de médicos especialistas em saúde pública, dispõe de outros profissionais que integram as equipas de saúde pública e que são igualmente importantes e devemos considerá-los como um todo. Relativamente à atividade assistencial, é conhecido o esforço do nosso Serviço Nacional de Saúde no quadro daquilo que é o esforço mais vasto, todos os sistemas de saúde que se confrontam com a necessidade de respostas à pandemia e àquilo que é a doença não Covid e aquilo que tem sido também a resposta dos nossos profissionais de saúde, que é bastante encorajadora. Muito obrigada. Próxima questão. Boa tarde, Sra. Ministra Marta Temido. Eu começava e terminava por perguntar, hoje o Presidente da Associação
de administradores hospitalares, dizia na TSF não entender porque é que ainda não existe uma rede centralizada de gestão de camas dos hospitais, tendo em conta esta situação de pandemia em que, basicamente, dizia Alexandre Lourenço, os hospitais pedem favores a outros hospitais para acolher os seus doentes, quando não têm capacidade. Muito obrigada. Eu gostaria de relembrar que esta é uma conferência de imprensa de fim do Conselho de Ministros e não se pode sequer dizer que exista falta de contactos com o Ministério da Saúde em conferências de imprensa regulares. Em qualquer caso, a Sra. Ministra da Saúde, se entender acrescentar algum elemento, agora o tema aqui era mesmo responder às medidas aprovadas hoje e que são, aliás, da maior importância. A rede SNS existe, funciona e os administradores hospitalares sabem bem disso. Muito obrigada, Sra. Ministra. Muito obrigada. Inês Lima, da Agência Lusa, boa tarde. A Sra. Ministra de Estado e da Presidência, eu gostaria de perguntar o que é que pode dizer sobre a abrangência e o valor do novo apoio social que está a ser preparado pelo Governo no quadro do próximo Orçamento do Estado e que resposta é que o Governo dá à coordenadora do Bloco de Esquerda, que hoje pediu mais concretização e menos jogo político nas negociações do orçamento e defendeu que, nesta ocasião, é preciso responder a quem perdeu tudo com a atual pandemia. Muito obrigada pela questão. O Governo está a trabalhar para a aprovação do orçamento nas próximas semanas. Ele será entregue dentro de pouco tempo. O trabalho interno ao Governo e em contacto com os outros partidos tem sido bastante intenso e aguardemos por reuniões que estamos a realizar, algumas setoriais, outras mais transversais, mas aquilo que queria destacar, como aliás o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares o tem feito, é que têm sido dados passos muito relevantes de aproximação e que nós julgamos que temos condições para aprovar um orçamento que efetivamente responda à crise, como sempre defendemos, neste caso, vários de nós, que era possível responder à crise com políticas que, em vez de aprofundarem, a possam contrariar. É nisso que estamos empenhados, é nisso que estamos a trabalhar e nestes últimos dias de trabalho em torno do orçamento, creio que é a única coisa que gostaria de dizer. Agora teremos questões por videoconferência. Não sei se as pessoas já estão ligadas. Maria João. Olá, bom dia. Bom dia. Relativamente às alterações ao complemento de horário para idosos, eu não sei se será possível, neste momento, ter ideia do impacto em termos de alargamento da medida a beneficiários com esta alteração. Por outro lado, relativamente à nova resolução, que vai estender as regras de organização do tempo de trabalho à administração pública, queria só perceber se vão ficar exatamente nos mesmos termos como estão a ser colocadas para o setor privado. Muito obrigada. Como aqui já tinha dito na semana passada, aquilo que está estabelecido é que as regras que aprovámos no Decreto-Lei sobre desfazimento horário seriam aplicadas com as devidas adaptações ao setor público. É isto que a resolução do Conselho de Ministros hoje aprovada faz. Existem distinções, elas são do tipo de serviço, relativas ao tipo de serviço que é prestado, e aprovamos também aqui hoje uma possibilidade de reforço do atendimento telefónico neste período Covid na administração pública. De resto, são as mesmas regras que estavam previstas e que, como aqui já disse a semana passada, em grande parte dos serviços públicos já estavam em vigor. Aqui faz-se um esclarecimento de todas as medidas para que elas estejam numa única resolução, porque até aqui existiam dispersas em diferentes despachos, mas não existe nenhuma diferença substancial na aplicação das regras de desfazimento horário. Aplica-se também às maiores empresas, às maiores instituições com mais de 50 trabalhadores, nos mesmos termos em que definimos no Decreto-Lei. Relativamente à estimativa de impacto desta medida do CSI, como sabe, o Orçamento de Estado para 2020 previa duas alterações
estavam previstas duas alterações ao CSI, uma era esta, o fim da consideração do rendimento dos filhos até ao terceiro escalão, e a outra era a atualização do valor para uma aproximação à linha de pobreza, que se faz por portaria e que está prevista para as próximas semanas. Não tenho aqui um valor previsto, não é também muito fácil saber qual é, uma vez que o que se trata é de não considerar uma variável que até aqui era considerada. De qualquer maneira, julgo que poderemos também, em articulação com o Ministro do Trabalho, com a Ministra do Trabalho, dar essa informação. Eu não a tenho comigo neste momento. Muito obrigada. Agora temos o Negócios. Olá, boa tarde. Eu gostava de esclarecer aqui um ponto que está no comunicado que vi. O Governo autorizou a realização de despesa relativa à compensação financeira a atribuir pelo Estado à Transtejo no âmbito das obrigações de serviço público. Eu gostava de saber qual é o montante e relativo a que período, uma vez que em junho já tinham sido atribuídos 14 milhões de euros em iniciações compensatórias à Transtejo para 2020. Obrigada. Muito obrigada. Vou tentar dar-lhe essa resposta, não tenho aqui nestes papéis que tenho comigo. Tentamos já fornecer-lhe essa resposta. Muito obrigada. Não, temos mais um. Peço desculpa. Não sei se já está. Sim. Olá, boa tarde. Tomás Gomes do SAP 24. Isto ficar para o último, ver se um bocadinho as perguntas a fugir. Eu queria fazer uma, não sei se foi debatido o tema do 13 de outubro, mas vou colocar a questão sobre a delegada de saúde do Médio Tejo em setembro. Tinha dito que o mais sensato era fazer o 13 de outubro sem peregrinos. Ontem soubemos que as regras definidas pelo santuário implicam círculos no chão e uma lotação de cerca de 6.000 pessoas. Queria perguntar se esta parece uma boa solução ao Governo e se, tendo em conta as multidões que costumam ir a Fátima nestas datas de maio e de outubro, se o Governo não está preocupado com a possibilidade de se acumularem multidões na cidade de Fátima, impedidas de entrar no recinto do santuário. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Ministra da Saúde. Muito obrigada, Sra. Ministra. Gostava de referir que o processo de decisão da organização deste tipo de evento é sempre um processo em que o promotor da iniciativa, no caso a Reitoria do Santuário de Fátima, tem um conjunto de interações com a Direção-Geral da Saúde e com as autoridades locais de saúde, e que é só no final desse processo estar concluído que é possível tomar decisões. Foi isso que aconteceu e é assim que, com as regras de segurança definidas e a serem asseguradamente cumpridas por quem organiza a iniciativa, se passarão as coisas no próximo dia 13 de outubro. Muito obrigada. Peço desculpa, só para se pudessem fazer chegar o microfone. Desculpe, é que com o eco não consigo ouvir. Peço desculpa, eu não percebi, aparentemente os meus colegas de lá também não perceberam. Estes 2.900 profissionais que foram agora contratados fazem então parte desses 4.200 até o final do ano, certo? Pronto, muito obrigada. Certo. Aqui acrescem os valores relativos à contratação de médicos que a Sra. Ministra da Saúde aqui elencou há pouco, totalizando 4.000... Mais de 4.300 profissionais no total. São, de facto, uma parte do contingente que tínhamos assumido que iríamos contratar neste ano e que correspondem a um esforço significativo do Serviço Nacional de Saúde e dos portugueses através de impostos. 1.400 que estavam previstos para 2 anos ficam concluídos. Cumprem os rácios, é isso? Ficam concluída a parte relativa a 2020, que é esta que estamos aqui Porque em a tratar. 2019 já foram. Desculpa, eu não... Peço desculpa, a norma prevista no orçamento para 2020 previa que a contratação de 8.400 profissionais de saúde em 2020 e 2021. Com os números aqui indicados, ultrapassa os 4.300 em 2020 e, portanto, fica cumprida o número previsto para a contratação este ano. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.